E se aquilo que você chamou de amor, de misericórdia, de paciência, fosse, na verdade, a estratégia silenciosa do divino para expor o narcisista ao seu próprio reflexo? E se o julgamento de Deus não viesse como um trovão, mas como um espelho? Carl Jung já dizia: o inconsciente não perdoa. E quando o eu se recusa a confrontar a sombra, o destino se encarrega de fazê-lo. Você já sentiu que algo maior do que você está te levando a ver o que você não queria enxergar? E se tudo aquilo que o narcisista tentou esconder, com charme, manipulação e máscaras, estivesse agora sendo julgado em público, não por homens, mas por algo que nenhum ego consegue controlar? O jogo virou, mas não da forma que o narcisista esperava. Ele acreditava estar no comando, movendo peças, dominando mentes, criando narrativas, até que a própria realidade começou a se rebelar contra ele. Pequenos sinais, situações que fogem do script, pessoas que simplesmente despertam. O arquétipo do enganador está sendo tragado pelo julgamento simbólico que Jung chamava de ato de individuação forçada. Quando o self grita tão alto que nem o mais dissimulado dos egos consegue fingir que não ouviu. Isso é um alerta. Mas para quem? Para o narcisista ou para quem o permitiu por tanto tempo? Você sente que está vivendo um ciclo que não fecha? Como se estivesse preso a alguém que rouba sua luz enquanto finge te iluminar? Talvez o que você chama de relacionamento seja, na verdade, uma prisão arquetípica. Jung afirmava que os maiores encontros com Deus acontecem nas horas mais sombrias e que não há iluminação sem confronto direto com a escuridão. E se o julgamento divino não for um castigo, mas uma libertação? E se, neste exato momento, você estiver sendo conduzido para enxergar aquilo que sempre esteve oculto por trás dos olhos que você amava? Nada é por acaso. O tempo começa a cobrar o que foi varrido para debaixo do tapete da consciência. O que era manipulação vira exposição. O que era charme vira vergonha. O que era controle vira colapso. Não porque alguém denunciou, mas porque o próprio inconsciente coletivo começa a agir. E Deus não precisa levantar a voz, ele apenas expõe. E o que é falso por si só se desmonta. O julgamento chegou, mas não como você imagina. Ele vem pelos símbolos, pelos ciclos, pelos colapsos silenciosos que o narcisista não consegue mais controlar. Você está preparado para ver o invisível? Para sentir o que nunca teve coragem de nomear? Este vídeo não é apenas conteúdo, é uma convocação. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo. Mas cuidado, quanto mais você se aproxima da verdade, mais ela exige sua coragem. E quando Deus assume o controle, não há esconderijo, ir para o ego. Apenas a verdade nua diante do espelho eterno. Permaneça até o fim. Há um código oculto neste julgamento, e ele só será revelado a quem tiver olhos para ver. Você já percebeu que existem pessoas que parecem escapar de todas as consequências como se fossem imunes ao peso da verdade? Elas riem do sofrimento que causam, distorcem os fatos, se alimentam da dúvida que plantam. E você assiste a tudo, sentindo que algo está profundamente errado, mas sem conseguir provar. Jung chamava isso de projeção do mal, quando o inconsciente de um ser humano se recusa a assumir sua própria sombra. Ele precisa de alguém para carregar por ele. E talvez esse alguém tenha sido você. Mas e se essa dinâmica não fosse só psicológica? E se ela fosse espiritual? O julgamento divino não chega como punição. Ele chega como desvelamento. Primeiro, ele quebra o feitiço. Depois, mostra o rosto por trás da máscara. O narcisista, tão hábil em encenar a perfeição, começa a tropeçar na própria atuação. As palavras dele já não colam. Os gestos parecem repetidos. O brilho vira plástico. O encanto se desfaz aos poucos.
como uma maquiagem borrada pela chuva. É nesse momento que a centelha do divino se acende, não como um milagre do lado de fora, mas como um desconforto crescente dentro de você. Algo que pulsa, algo que diz, agora basta. Mas o basta verdadeiro não nasce do ódio, ele nasce do colapso da ilusão. É quando você para de tentar salvar quem nunca quis ser salvo e começa a se perguntar por que estava tentando tanto. Que parte de você acreditava que merecia ser destruída em nome de um amor que só machuca? Jung alertava. Aquilo que você tolera demais fora revela o que você rejeita dentro. Talvez você tenha acreditado lá no fundo que ser usado era o preço a pagar para ser visto. Mas o julgamento divino começa exatamente aí, quando a sua alma, esgotada, decide se levantar do altar onde foi sacrificada. É nesse ponto que tudo muda. Você não grita, não ameaça, não implora, você simplesmente vê. E ao ver, a estrutura toda do jogo começa a ruir, porque o poder do narcisista depende do não ver, do silêncio, da dúvida, do medo. Mas quando Deus assume o controle, a cegueira é substituída por uma clareza quase brutal. Você não precisa mais provar nada. A verdade se encarrega disso. E não há elo que resista à força de um coração que volta a pulsar por si mesmo. O julgamento de Deus não chega para punir o narcisista. Ele chega para libertar o oprimido da prisão psíquica, onde acreditava que amor era dor, presença era invasão e perdão era autoabandono. O golpe divino é silencioso, mas devastador. Não há alarde, não há espetáculo, apenas uma sensação quase metafísica de que algo foi quebrado e que não pode mais ser reconstruído. A alma, agora desperta, começa a entender o que aconteceu e começa a lembrar do que sempre soube, mas não podia nomear. Há uma diferença entre esquecer e recalcar. O inconsciente não esquece, ele arquiva. E quando chega o tempo certo, aquele exato instante em que a verdade não cabe mais no inconsciente, tudo começa a emergir. Sonhos estranhos, sensações sem explicação, vontades súbitas de cortar laços, mudar de vida, desaparecer. É o self se manifestando, é Deus sussurrando em símbolos, acabou. E quando o divino diz acabou, não é uma ameaça, é um decreto. É por isso que o narcisista começa a desmoronar por dentro. Porque o jogo que ele dominava com tanta maestria agora está fora de sua manipulação. As pessoas começam a enxergar. As máscaras começam a cair, os aliados começam a se afastar, e o que antes era controle se transforma em vazio. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O destino chegou, e o julgamento não é apenas dele, é seu também. Você está pronto para ver o que ignorou por tanto tempo? Talvez ainda doa, talvez pareça confuso, mas no fundo, algo em você sabe que a justiça começou a se mover, não a justiça dos homens, mas aquela que nasce do equilíbrio invisível do universo. O que foi entregue será cobrado, o que foi negado será revelado, e o que foi feito nas sombras agora será iluminado pelo fogo silencioso do divino. Fique, porque a próxima verdade pode arrebentar algo que você acreditava ser eterno, mas que sempre foi uma prisão. Você já notou o que acontece quando o narcisista para de receber o seu olhar? Quando, pela primeira vez, ele fala e você não reage? Quando ele tenta repetir um ciclo de controle emocional e não encontra mais o eco que o alimentava? Não, é ódio, não é vingança, é a ausência. E nesse exato momento ocorre o segundo golpe do julgamento divino, a retirada da alma. Jung dizia que toda possessão psíquica depende da conexão simbólica entre opressor e oprimido. Quando o vínculo se rompe, o colapso é inevitável. E ele sempre vem de dentro. O narcisista não teme a justiça. Ele teme o abandono. Porque, no fundo, ele é vazio.
Um poço de sombras que aprendeu a sobreviver, se abastecendo da luz dos outros. Sem plateia, ele se desfaz. Sem energia emocional para sugar, ele entra em colapso. É como se a sua alma tivesse sido usada como altar de adoração para um ego faminto, e agora, ao recuar, o templo rui. O golpe divino não é visível aos olhos. Ele acontece nas estruturas invisíveis do psiquismo. É a ruptura do campo simbólico. É a morte do vínculo oculto que sustentava a ilusão. E talvez você esteja sentindo isso agora, um tipo estranho de paz misturada com dor. Uma sensação de que perdeu algo que nunca existiu de fato, porque o narcisista não te amava. Ele te espelhava. Ele enxergava em você a centelha que não encontrava em si mesmo, e foi exatamente por isso que tentou apagá-la aos poucos, com culpa, vergonha e manipulação sutil. Mas chegou a hora em que a alma grita mais alto. O self desperta, e nesse momento Deus te puxa de volta. Retira seu espírito daquele campo envenenado, e o outro fica só. Essa solidão, para o narcisista, é mais destrutiva do que qualquer castigo. Porque ali, sem ninguém para manipular, ele precisa finalmente encarar a própria sombra. E como ensinou Jung, a sombra é 90% ouro puro. Mas o narcisista nunca quis extrair esse ouro. Ele preferiu projetá-la em você. E agora ela volta, cheia, densa, incontrolável. Ele não sabe lidar. Começa a desorganizar suas relações, a errar nos próprios jogos, a se contradizer. E pela primeira vez, as máscaras caem, sem que ninguém precise arrancá-las. E você, do lado de fora, começa a observar sem o filtro da carência, sem o filtro da culpa, sem o desejo de salvar quem nunca quis ser salvo. Você começa a lembrar quem era antes do encantamento. E, estranhamente, essa lembrança também dói. Porque, no fundo, parte de você ainda se pergunta como permitiu tanto, mas isso também faz parte do julgamento divino. Não há despertar sem confronto, e o confronto mais duro nunca é com o outro. É com o eu que aceitou migalhas acreditando que era um afeto. Esse eu agora está morrendo, não com violência, mas com lucidez. E quando ele morre, algo novo começa a nascer. A presença do divino se torna mais nítida. Você começa a ver sinais, coincidências que não são coincidências. Frases que te encontram, pessoas que aparecem exatamente quando você estava prestes a recair. É como se o próprio universo estivesse dizendo: eu estou aqui. Porque quando o julgamento de Deus atinge o narcisista, a libertação também te alcança. Um não existe sem o outro. É um campo duplo de justiça. E se você acha que esse segundo golpe é suave, está enganado. Ele é letal. Porque o narcisista sobrevive da sua resposta. Ele precisa do seu medo, da sua atenção, da sua confusão. E agora, você não dá mais nada disso. Você está aprendendo a ficar em silêncio, a não justificar, a não explicar, a não se curvar. E essa retirada é como cortar a última veia que alimentava o monstro. Ele grita, ele se vitimiza, ele tenta inverter tudo. Mas o que foi rompido não pode mais ser colado, porque foi Deus quem rompeu. O silêncio divino é implacável, e ele não apenas pune, ele reconfigura, ele ensina, ele cicatriza, mas antes disso, ele arranca tudo o que era falso, tudo o que era disfarce, tudo o que era desequilíbrio, e o que sobra é verdade, dolorosa, crua, mas libertadora. O narcisista, agora sem plateia, precisa encarar o palco vazio. E você, que já foi marionete, descobre que era o autor da sua própria história o tempo todo, só havia esquecido disso. Então, não tema esse vazio. Ele é o prenúncio da cura. É o intervalo sagrado entre o cativeiro e a libertação. O narcisista não entende esse silêncio, porque ele nunca aprendeu a existir sem provocar reações. Mas você agora está aprendendo a existir em paz.
E esse é o verdadeiro exílio do ego tóxico, ser ignorado pelo espírito que um dia alimentou. Esse é o segundo golpe, e ele é irreversível. Você está sentindo? Essa ausência é presença divina. Esse silêncio é Deus agindo. Fique com isso. O terceiro golpe não avisa. Ele apenas acontece. E quando acontece, ninguém mais pode fingir. Não há tempo para remendos, não há máscara que segure, não há narrativa que justifique. O julgamento divino não vem com a força de um trovão, ele vem com o peso da verdade. A verdade que o narcisista evitou, que escondeu, que manipulou, que distorceu tantas vezes que começou a acreditar nela. Mas o self, como ensinou Jung, é a totalidade psíquica, e quando ele emerge, ele cobra, ele revela, ele traz à luz o que o ego jurou manter nas sombras. O terceiro golpe é a revelação pública da mentira íntima. É quando os disfarces caem diante dos olhos de todos. É quando aquela imagem imaculada construída com tanto zelo começa a se fragmentar, não por ataque externo, mas por contradições internas. O narcisista começa a se contradizer, a cair em armadilhas que ele mesmo criou. Palavras antigas voltam para assombrá-lo. Pessoas que foram manipuladas começam a se encontrar, conexões se formam. A verdade, como uma entidade viva, começa a se mover, como se tivesse vontade própria, e você assiste, atônito, em silêncio. Parte de você se pergunta se é real, porque por tanto tempo você foi desacreditado, silenciado, ridicularizado, até mesmo por aqueles que deveriam ter te protegido. Mas agora é como se o universo estivesse escrevendo a resposta que você nunca conseguiu dar. A justiça está acontecendo, não no tribunal dos homens, mas no palco da vida. E o público, aquele que aplaudia o narcisista, agora começa a cochichar, a se perguntar, a desconfiar. E o que era adoração vira incômodo. Esse golpe dói, porque ele te faz lembrar de tudo o que você tentou avisar, mas ninguém quis ouvir. Ele reabre feridas antigas, te obriga a olhar para o passado com olhos de quem já sabe. E isso fere, porque você vê o quanto foi usado, o quanto foi enganado, o quanto foi jogado em um jogo que só um sabia que estava sendo jogado. Mas também há alívio. Porque o que você carregava em silêncio agora é gritado pelo destino. Você não precisa mais provar. A vida está provando por você. O narcisista, por sua vez, entra em desespero, porque tudo que ele mais teme está acontecendo. Ser visto como ele realmente é. Ele tenta culpar você, tenta inverter a narrativa, tenta dramatizar, vitimizar, acusar. Mas já é tarde, o terceiro golpe já caiu. E ele não derruba apenas a imagem, ele derruba a estratégia. Nada mais funciona. O charme agora soa forçado. A justificativa vazia, o discurso repetido. A reação das pessoas muda. E o narcisista começa a perceber que perdeu o controle. Não só de você, mas do enredo que ele mesmo escreveu. E Jung alertava. Aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você encara, se dissolve. O narcisista nunca encarou nada. Ele apenas resistiu, escondeu, reprimiu, fingiu. E agora, tudo o que foi empurrado para o porão do inconsciente está subindo, como fumaça preta que escapa por rachaduras na parede. E essa fumaça sufoca, não você, mas ele. Porque enquanto você finalmente respira aliviado, o outro sufoca na própria mentira. Esse golpe, ao contrário do que parece, não exige sua participação. Você não precisa expor ninguém. Você não precisa confrontar. Você não precisa provar nada. Apenas se retira, observa e permite que o divino faça aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinho. Porque a justiça de Deus não é vingança. É exposição. E quando a alma está diante da própria sombra, sem mais véus para esconder,
Ela só tem duas opções: colapsar ou mudar. Mas a maioria dos narcisistas colapsa, porque mudar exige humildade, exige consciência, exige confronto interno. E esse tipo de coragem eles nunca cultivaram. Preferiram sempre dominar os outros a se conhecerem de verdade. E agora, quando tudo é revelado, eles se deparam com o próprio vazio. Não há seguidores, não há justificativas, não há aplausos. E o eco do silêncio começa a doer mais do que qualquer acusação. E você, que antes tremia só de ouvir a voz do outro, agora percebe que o poder sempre esteve em você. Porque foi a sua retirada, o seu silêncio, o seu fim de ciclo que ativou o colapso. O narcisista só sobrevive enquanto há alguém disposto a ser sugado. Quando essa fonte seca, o império desmorona. E o terceiro golpe deixa isso claro. O império era de areia, a imagem era ilusão, a perfeição era encenação. A verdade por fim venceu, e no fim das contas não é sobre ele, é sobre você, sobre o que você está aprendendo, sobre a maturidade emocional que nasceu do seu desespero, sobre o poder que emergiu da sua dor. Jung dizia que não há transformação sem dor, e agora você entende, porque a dor do despertar te levou para a luz. E enquanto o narcisista afunda no pântano que cavou com as próprias mãos, você finalmente caminha em direção ao que é real. Pela primeira vez em muito tempo, você está livre. O quarto golpe não se anuncia com barulho, mas com cansaço. Um cansaço que não é físico nem emocional, é existencial. É o momento em que até o próprio narcisista, ainda que não admita, começa a perceber que ninguém mais acredita. Nem ele. Os jogos, os discursos, as promessas perdem cor, textura, força. E pela primeira vez, tudo parece vazio, sem eco, sem potência. Esse é o ponto onde o encanto se desfaz, não porque foi desmentido, mas porque perdeu o sentido simbólico. E sem sentido, o narcisista morre antes de morrer. A alma que antes orbitava em torno dele se retirou. A presença que validava suas narrativas se ausentou. E o que resta é o contato com o próprio abismo. Jung alertava: aquilo que não se faz consciente reaparece como destino. E agora o destino bate à porta. O que era apenas uma fachada começa a ruir de dentro. A grandiosidade artificial entra em colapso porque ninguém mais serve como espelho. Os olhares que antes alimentavam o ego agora desviam. A adoração vira constrangimento, o fascínio, desdém. E é exatamente aqui que o quarto golpe do julgamento divino se instala: o vazio simbólico. Deus não apenas retira o brilho do narcisista, ele permite que o próprio ego se destrua, tentando sustentar uma estrutura que não se alimenta mais da luz dos outros. Não há mais palmas, não há mais plateia. E o que sobra é a farsa nua diante do espelho. O narcisista, viciado na resposta alheia, mergulha em desespero quando essa resposta desaparece. Porque sem o outro para dominar, ele é apenas nada. Um vazio gritante tentando parecer importante. O mais cruel nesse golpe é silencioso. Não envolve escândalos, não envolve revelações externas, é interno. Uma corrosão simbólica, lenta e devastadora. E ninguém percebe, ninguém vê. Apenas o próprio narcisista sente o colapso do poder simbólico que tanto defendeu. Ele tenta reconstruir, buscar novas fontes, replicar os velhos ciclos. Mas tudo soa artificial, forçado, morto, porque o campo já foi esvaziado, o espírito já se foi. E agora o trono está vazio, mesmo que ele ainda insista em sentar-se ali,
Você assiste tudo isso não com raiva, mas com estranheza. É como se estivesse vendo um filme antigo, onde o vilão ainda acredita que é temido, mesmo quando todos já foram embora. E nesse instante, você entende, ele nunca teve poder sobre você. O poder estava na história que você acreditava, no feitiço emocional que você aceitou, no amor distorcido que você tentou salvar. Mas agora não há mais feitiço. E onde não há ilusão, não há domínio. O quarto golpe te entrega uma das maiores revelações. O jogo só existia porque você jogava também. E essa revelação muda tudo, porque agora, ao invés de reagir, você observa. Ao invés de temer, você entende. Ao invés de se culpar, você desperta. E esse despertar faz com que o campo simbólico do narcisista perca sua única função: gerar influência. É como se o universo inteiro tivesse retirado dele o script. As falas não funcionam mais. As estratégias falham. Os ciclos não fecham. O público foi embora. E o show acabou. Só ele não percebeu. Ainda, mas vai perceber. E quando isso acontecer, o desespero virá. Porque esse quarto golpe não destrói o corpo. Destrói o personagem. E o narcisista não sabe quem é sem. O personagem. Ele se alimentou tanto da performance que esqueceu o humano por trás dela. E agora, diante da falta de roteiro, ele se depara com a própria insignificância. Não por castigo divino, mas por consequência psíquica. O self negado retorna. E retorna com força. Derruba, expulsa, rasga o véu. E o que sobra é a verdade crua. Ele era apenas um sintoma. Sim, um sintoma de um coletivo adoecido, de uma cultura que idolatra a imagem e descarta a essência, de relações que preferem controle à entrega, de famílias que silenciam abusos em nome da aparência. O narcisista é o fruto mais podre de um jardim negligenciado. E agora, com o divino desmoronando o cenário, todos precisam ver o que fingiam não ver. O julgamento não é só dele, é da sociedade que o criou, o alimentou e o protegeu. Esse quarto golpe reverbera além dele. Ele atinge todos que um dia se calaram diante do abuso disfarçado de carisma. E você, que hoje caminha com mais consciência, entende o peso desse momento. Porque ver o colapso do narcisista não é prazeroso. É triste, é denso, é sombrio. Porque ali, diante de você, não está apenas um manipulador, mas um ser humano que se perdeu de si, que trocou a alma por aplausos, que se afastou tanto da verdade que agora não sabe mais voltar. E esse é o quarto golpe. Não há retorno. Quando o falso eu implode, não há quem reste para reconstruir, a não ser que haja arrependimento, mas isso já não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos agora é seu silêncio, sua escolha, seu novo caminho. O julgamento divino chegou para ele, mas a libertação chegou para você. Você sabe o que acontece quando o universo para de responder? Quando até os manipuláveis se tornam imunes? Quando as palavras do narcisista, antes capazes de dobrar realidades, agora são só sons, sem efeito? É nesse vazio cósmico que o quinto golpe do julgamento divino mergulha como uma lâmina silenciosa. Jung dizia que o castigo do inconsciente reprimido não é a punição externa, é o colapso interno. É quando até o próprio caos cansa de participar do jogo. Deus observa e se cala. E esse silêncio se transforma em uma prisão onde não há mais vítimas, apenas reflexos. O quinto golpe chega quando o narcisista, pela primeira vez, é obrigado a se escutar. Não os ecos de bajuladores, não os aplausos que buscava compulsivamente, mas o som real de si mesmo. E o que ele ouve é ensurdecedor, porque ali não há grandeza, não há verdade, não há amor. Há uma criança congelada no tempo que aprendeu a controlar porque nunca aprendeu a confiar, que aprendeu a exigir porque nunca soube receber,
que aprendeu a brilhar porque jamais conseguiu simplesmente existir. E agora, sem plateia, sem narrativas e sem controle, ela finalmente aparece, assustada, vazia, frágil. O golpe não destrói o personagem. Isso já foi feito. O golpe final destrói a ilusão de divindade pessoal que o narcisista construiu. Aquela fantasia megalomaníaca de que ele era o centro, de que era especial demais para cair, amado demais para ser confrontado, esperto demais para ser pego. Agora tudo ruiu. O julgamento não é mais externo, é uma tempestade existencial. Ele não entende porque nada mais funciona, porque ninguém mais acredita, porque mesmo em novas relações, os ciclos são cada vez mais curtos, mais previsíveis, mais visíveis. Esse é o ponto onde o universo, através da vida, dos eventos, dos encontros e das perdas, interrompe o ciclo kármico. O narcisista não pode mais repetir o script. A própria energia da vida começa a expulsá-lo de cenários, de pessoas, de espaços onde antes ele reinava. Nada mais o acolhe, porque o que ele não compreendeu, o destino agora força a compreender. É como se o próprio inconsciente coletivo tivesse marcado uma data limite, e quando essa data chega, o tempo se esgota. O jogo termina, e o abismo finalmente responde de volta. É nesse silêncio que ele sente pela primeira vez algo que nunca ousou encarar: a dor do outro, não por empatia, mas por espelho. Porque agora a ausência, o abandono, o desprezo, a solidão, tudo o que ele causou volta como experiência direta. E aqui não há defesa, porque a justiça de Deus não busca revanche, ela busca equilíbrio. E o que foi feito com perversidade retorna como angústia. O vazio que ele causou nos outros agora o habita. E esse tipo de presença não pode ser ignorada. Ela queima. E então ele lembra de você, não como alguém que perdeu, mas como o único que o viu de verdade. O único que tocou sua sombra, que tentou resgatar algo que ele mesmo já havia enterrado. Mas agora é tarde. Você não está mais lá. E mesmo que esteja fisicamente presente, sua alma partiu. E nada mais no universo é mais aterrorizante para o narcisista do que saber que você viu tudo. E mesmo assim, escolheu ir embora. Não com raiva, mas com lucidez, com amor próprio, com uma dignidade que ele nunca entendeu. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E aqui está o golpe. A luz foi retirada para que a sombra emergisse por completo, sem interferência, sem distrações, sem máscaras, apenas o ser nu diante da própria alma. E nesse momento ele entende, o inferno não é um lugar, é a ausência total do outro, a ausência total do olhar do outro, é estar preso em si mesmo, sem ninguém para manipular, é morrer vivo. E você não deseja o mal, porque agora compreende, o quinto golpe não é sobre ele, é sobre você ter saído vivo, sobre ter sobrevivido à destruição emocional, ao controle invisível, à prisão simbólica, sobre ter recuperado seu nome, seu riso, seu tempo. Esse julgamento final, na verdade, não é um castigo ao narcisista, é um renascimento para quem foi oprimido por tanto tempo. É o ponto em que o céu se abre, não para castigar, mas para libertar. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É a forma mais poderosa de devolver ao ser o que é dele. O narcisista agora vive com aquilo que construiu. E você vive com aquilo que reconstruiu. Esse é o quinto golpe, e ele é eterno. Há silêncios que não cessam. Eles permanecem depois que a última palavra é dita, vibrando no espaço invisível entre o som e o sentir. Você não pode tocá-los, mas eles tocam você, como um vento que passou por dentro da alma e bagunçou memórias, crenças e imagens antigas que já não cabem mais onde estavam. Tudo o que você ouviu aqui não foi uma história, foi um espelho. E espelhos, como dizia Jung, nunca mentem.
Eles apenas aguardam o momento certo para serem olhados com coragem. Agora que você atravessou os 5 golpes do julgamento divino, talvez esteja percebendo que não era sobre o narcisista. Nunca foi. Era sobre você, sobre o que permitiu, sobre o que calou, sobre o que suportou em nome de um amor que só existia quando doía. Era sobre aquela parte sua que acreditava que ser amado significava desaparecer para caber no outro. Mas a alma tem limites, e quando esses limites são violados por tempo demais, o divino se levanta, não com fúria, mas com justiça. Você sentiu isso, não sentiu? Aquela impressão de que o que você viveu não foi exagero, não foi fraqueza, não foi loucura, foi um rito, um mergulho involuntário na escuridão do outro que acabou revelando a sua própria luz. Jung nos ensinou que a verdadeira cura só acontece quando olhamos para aquilo que mais evitamos. E talvez, sem perceber, hoje você tenha olhado. Talvez tenha visto o que precisava para finalmente soltar o que já não é mais seu. Não se trata de esquecer, se trata de transformar. Porque as dores que foram vistas se tornam sabedoria, os enganos que foram compreendidos se tornam bússola, e os ciclos que foram fechados com lucidez se tornam portais. Você não é mais quem começou esse vídeo. Algo em você se quebrou, mas foi a parte que já não podia mais continuar inteira. E isso é nascimento. Talvez demore dias, semanas ou meses para que tudo o que foi sentido aqui faça sentido por completo. Mas não tente acelerar. Deixe que cada imagem reverbere, que cada metáfora encontre seu lugar, que cada silêncio plantado nas entrelinhas brote quando você menos esperar. Porque este conteúdo não termina, ele continua dentro de você, como uma semente enterrada no escuro, aguardando o momento certo para florescer. Se em algum instante você sentiu que algo aqui te tocou como se fosse seu, então já começou. O processo já está em movimento, porque o julgamento divino não veio para destruir, ele veio para acordar. E desperto, você jamais será o mesmo, porque agora, mesmo em silêncio, a sua alma sabe o que viu, sabe o que sentiu e sabe para onde não quer mais voltar. Algumas cicatrizes não precisam sumir, elas precisam apenas mudar de nome. De ferida para força, de dor para direção, de história para sabedoria. E se algo em você ainda dói, lembre-se, é no ponto mais escuro da noite que o novo sol começa a nascer. Se essa travessia tocou algo em você, não guarde só para si. Escreva nos comentários o que te atravessou. Compartilhe com quem precisa acordar desse mesmo feitiço. Inscreva-se neste canal não como espectador, mas como quem escolhe continuar acordado. E deixe o seu gesto como marca de que você ouviu e entendeu. Porque às vezes Deus não castiga. Ele apenas te mostra o que você não quis ver, até que ver se torne impossível de ignorar.